Atos 11, de 26 em diante. Deus falou muito comigo essa semana, no livro de Atos, e tem mais algumas coisas aqui para a gente pensar nessa manhã. Atos 11, de 26 em diante, diz assim: E sucedeu que todo um ano inteiro se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia, e foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E o que eles com efeito fizeram, enviando-os os anciãos por mão de Barnabé e de Saulo, por meio da mão de Barnabé e de Saulo. Queridos, quem quer que o mundo seja transformado em um mundo melhor? Levanta a mão aí. Quem quer que o mundo fique melhor em todos os aspectos, né? Moral, ético, espiritual. Nós, como igreja, temos o poder de promover transformação no mundo. É o que a palavra de Deus diz. Nós, a igreja do Senhor Jesus na terra, somos uma agência de transformação na terra. Mas para que a gente possa querer que o mundo à nossa volta mude, primeiro nós temos que aceitar as mudanças que o Evangelho propõe internamente para a nossa vida. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui nessa manhã é que toda mudança externa sempre dependerá de uma mudança interna. Vou repetir: toda mudança exterior, ela sempre dependerá de uma mudança interior. A palavra de Deus diz que Saulo e Barnabé, Saulo de Tarso. Quem foi Saulo, né? Se nós observarmos, irmãos, a igreja de Atos, você vai ver que o Evangelho é um Evangelho poderosíssimo para transformar vidas, para depois transformar as situações externas que estavam em torno daquelas vidas. Tanto é que ali, vamos dizer assim, quando os discípulos de Jesus chegavam em algum lugar, alguém disse assim: lá vem aqueles que estão alvoroçando o mundo, ou seja, que estão mexendo com a dinâmica do mundo. Por quê? Porque a vida dessas pessoas havia sido primeiramente transformada pelo Evangelho que eles estavam pregando. Então o apóstolo Paulo, para mim, é um exemplo muito grande da transformação que o Evangelho pode trazer. O apóstolo Paulo, né, conhecido como Saulo de Tarso, porque ele tinha duas cidadanias. Ele era judeu, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, segundo a lei irrepreensível, né, enfim, mas ele também era romano. E depois ele herdou uma terceira cidadania, ele passou a ser cidadão do céu. Então nós entendemos, olha só, quantas coisas aconteceram na vida desse homem. Mas antes do Evangelho entrar na vida dele, ele era alguém que perseguia, alguém que matava, alguém que amaldiçoava cristãos. E quando Jesus entrou na vida dele, ele parou de perseguir, de amaldiçoar e de matar. Então o Evangelho, ele para coisas na nossa vida. Ele parou de fazer muitas coisas que não eram da vontade de Deus. Não era da vontade de Deus que ele matasse cristãos. Não era da vontade de Deus que ele perseguisse cristãos. Não era da vontade de Deus que ele amaldiçoasse, falasse mal dos cristãos. Então o Evangelho de Deus entrou, ele parou de fazer aquilo que era contrário à vontade de Deus. O que você parou de fazer quando Jesus Cristo entrou na tua vida? O que você parou? Você fazia que era contrário à vontade de Deus, só que Jesus entrou na sua vida, fez parte da sua vida, hoje está na tua vida. O que você parou de fazer que antes você fazia? Alguém poderia me dizer? Vitor, você poderia me dizer alguma coisa? Vai pensando aí. Lauane? Estou pensando. Está pensando também. Davi Ortelhado? Às vezes que ele fez a gente falar das coisas ruins que a gente fazia, né? Mas irmãos, eu vou usar o meu exemplo então. Eu parei de mentir. Antes de conhecer Jesus, eu mentia com muita facilidade. Nossa, pastor, eu mentia. Eu não tenho vergonha de dizer. Mas quando Jesus entrou na minha vida,
eu entendi que eu deveria ter um compromisso com a verdade. E falar a verdade, ainda que aquilo me trouxesse prejuízos, ainda que aquilo me trouxesse dificuldades. Porque a mentira muitas vezes era um recurso para evitar você de enfrentar problemas, de passar por situações vexatórias, vergonhosas, às vezes uma desculpa para justificar uma ausência sua em algum lugar. Enfim, isso era natural. Só que Jesus entrou, a verdade entrou junto. A verdade entrou junto. Porque onde o Senhor está, a verdade tem que prevalecer. Eu também, irmãos, parei de mentir, parei com pornografia. Hoje, o pessoal do mundo virtual tem a pornografia online, né? Na minha época tinha revistas, né? Tinha uma revista que começava com play e terminava com boy, né? Quem é mais antigo vai lembrar dessas coisas. Eu olhei essas coisas, irmãos, mas eu parei. Hoje os meus olhos estão na palavra de Deus. Mas eu tive a minha época em que eu não tinha Jesus. Então eu fazia coisas que não agradavam a Deus. Só que quando o Senhor entrou, eu parei. O apóstolo Paulo, ele entendeu algo profundo quando ele teve uma experiência com Jesus de salvação. Ele descobriu que tudo aquilo que ele faz de errado, de ruim, de maligno contra um crente, Jesus toma as dores. Porque no caminho de Damasco, ele estava indo com uma carta entregue nas mãos dele para prender e matar cristãos. Jesus parou ele no meio do caminho e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Talvez naquele momento ele diria assim: eu não estou perseguindo o Senhor, estou perseguindo os cristãos. Aí Jesus diria assim: quem persegue um cristão persegue a mim, porque eu tomo as dores dos meus servos. Eu quero dizer para você nessa manhã, quando alguém te persegue, Jesus toma as dores que você está vivendo com aquela perseguição para Ele. Então eu não tenho dó de quem é perseguido por amor a Jesus, eu tenho dó do perseguidor, porque vai ter que entrar numas com Jesus. Você está entendendo? Então quando alguém te persegue, saiba de uma coisa: aquele que você aceitou para cuidar da sua vida, aquele que você aceitou para te salvar, aquele que você aceitou para ser Senhor da sua vida, Ele vai te defender no meio do caminho. Ele vai agir, porque Ele toma as suas dores. Paulo aprendeu isso. A transformação do mundo depende da nossa transformação em Cristo. Se nós queremos um mundo melhor, nós temos que melhorar como pessoa. Se a gente quer que as pessoas lá fora parem de mentir, nós temos que parar de mentir. Se nós queremos que as pessoas lá fora parem de se corromper, nós temos que parar de nos corromper. Nós temos que parar de dar mau exemplo. Se nós queremos que as pessoas lá fora sejam honestas, nós temos que ser em Cristo Jesus, para a honra e glória do Senhor. Porque o Evangelho ele não vem para nos exaltar, o Evangelho vem para exaltar Cristo em nossas vidas. O Evangelho não vem para fazer você a última bolachinha do pacote, fazer você se sentir a pessoa mais importante da terra. O Evangelho vem para fazer você entender que Jesus é a pessoa mais importante na sua vida, e que nele você tem vida, e vida com abundância. Então, se a gente quer transformar o mundo, nós temos que aceitar a transformação de Deus. Se nós queremos transformar o mundo, nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo para que Ele age em nós, através de nós, em nosso favor. Aqui nesse texto que nós lemos, diz que haveria uma grande fome na terra, e um profeta chamado Ágabo foi tomado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo usou ele para abençoar os cristãos, e também para que os cristãos fossem usados para abençoar outras pessoas, mas tudo debaixo da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa ter o protagonismo na minha vida e na sua. O Espírito Santo precisa ser exaltado no meio da sua igreja. O Espírito Santo precisa ser levado a sério em relação aos dons, em relação ao fruto que Ele pode produzir em nós. Porque Ele veio para nos dar dons, mas Ele também veio para mudar o interior das nossas vidas através do fruto do Espírito. Precisamos entender que para transformar o mundo, nós precisamos entender claramente o agir de Deus e como Deus quer trabalhar em nós e através de nós. Quem crê nos dons do Espírito Santo aí?
Quem quer ser usado nos dons do Espírito Santo? Busque com zelo os melhores dons. É o que a palavra de Deus diz. E a Bíblia diz que nós não devemos impedir os irmãos de fluírem nos dons. Tem um dom que causa muita polêmica, que é o dom de falar em línguas. É um dos dons, mas não é o único dom. Existem muitos outros dons do Espírito Santo. Domingo, não sei se foi domingo passado, esse assunto dos dons foi discutido aqui, eu acho que foi discutido aqui também hoje na sala de maturidade cristã. E eu trouxe uma informação para os irmãos dessa sala, que quando se fala em dons de línguas, nós temos que entender que existem 3 entendimentos. Existe uma vertente que não crê no dom de línguas, no meio evangélico. Existe uma vertente que crê no dom de línguas somente em línguas angelicais, ou língua dos anjos, ou línguas estranhas, vamos dizer assim. Existe uma terceira vertente que crê que o dom de línguas é o dom de línguas estranhas, e também é o dom de você falar em línguas de outro idioma humano, quando Deus quiser te usar para evangelizar outra pessoa. Essa é a maneira que eu creio. Eu creio que Deus pode usar. Ele pode levar você a falar japonês, se Ele precisar que você fale com um japonês para evangelizar aquela pessoa. E Ele pode te levar a falar o dom de línguas para edificação pessoal, para louvor a Deus, ou para entregar uma profecia. Então a carta de Corinto, vou dar uma orientação aqui para os irmãos. Pelos teólogos, ela não é aceita como carta doutrinária a esse respeito. Por quê, pastor? Por causa dos radicalismos. Se você for proibir de falar em línguas na igreja quando não houver intérprete, você vai ter que proibir as mulheres de falar na igreja. Porque nessa carta foi dito que as mulheres deveriam estar caladas. Então existem os radicalismos dentro dessa carta. Então por isso existe o bom senso. Então, quando uma pessoa às vezes fala em línguas, uma pessoa fala em línguas está louvando a Deus, não necessariamente há necessidade de um intérprete ali quando é louvor na coração. Quando a pessoa está falando em línguas para entregar um recado à igreja, é necessário que seja um intérprete para traduzir aquilo. Então os radicalismos muitas vezes nos levam a entender que precisamos ter bom senso para entender e usar aquilo que Deus nos deu com sabedoria, com entendimento. Então a igreja cresce quando ela tem bom senso, quando ela sabe entender os extremismos, os radicalismos, e não prender a isso. Todo radicalismo é perigoso. O radicalismo da palavra, ou radicalismo dos dons é perigoso. O equilíbrio é o melhor caminho. Então nessa manhã, se você quer que o mundo se transforme, deixe o Espírito Santo transformar você. Vamos ficar em pé, para nós estarmos louvando a Deus.